Bom dia. Oi, minha flor do dia, como você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. E vocês, como estão? Que bom. Estamos caminhando a cada Que bom. dia, com um novo Sim. desafio, porque afinal de Uhum. contas eu acredito que é importante a gente sempre trazer uma visão muito honesta da existência, né? Às vezes nós Sim. acreditamos, e o próprio Evangelho nos diz, que viver essa vida mística, né, com o tempo todo voltando-se para a oração, não quer dizer que vai nos isentar dos compromissos e das provas que precisamos viver na nossa existência. Então, realmente, há dias que nós não estamos, vamos dizer assim, devidamente completos, no sentido energético, mas isso só demonstra a nossa humanidade. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um tema que, que às vezes pode provocar algumas inquietações, porque nós trataremos hoje de algo em que, historicamente, tem um peso muito grande, que é sobre a instituição casamento. Quando se fala, mas, perdão, antes de eu iniciar a introdução, porque às vezes assim, eu engato primeiro e vou, né? Às vezes um simples comentário faz com que eu já entre no tema, mas me perdoe, tá? Então vamos pedir que todos nós, como um ato, não como um ritual, mas como uma busca mesmo e uma entrega para a espiritualidade maior, para que nos ancore diante das necessidades que cada um de nós tem, assim também como alicerçando em nós, ampliando e dilatando nossas consciências, de modo a recebermos as orientações espirituais que nos são oferecidas pelo Evangelho de Jesus, pedindo a toda essa equipe espiritual do Centro Espírita Nosso Lar, mas também de toda essa egrégora de amor, que não existe separatividade entre religião, porque religião é religare, apenas um meio para nós alcançarmos o nosso fim. Então, peçamos toda essa egrégora de luz e de amor que nos movimenta, que nos auxilia, que nos dá esse suporte divino para que nós alcancemos os nossos objetivos reencarnatórios e assim, passo a passo, tijolo a tijolo, nós vamos construindo o nosso lar interior. Como o próprio Cristo disse para Francisco de Assis, Francisco, constrói a minha igreja. E Jesus não se referia a uma instituição, mas a esse lar interno, a essa igreja luz, no sentido de templo, templo de conexão entre o homem material e o ser espiritual. E nesta obediência a Francisco de Assis, por ser nosso orientador também, e por particular afinidade com esse ser luz, assim também como Clara de Assis, que no meu campo energético me traz a luz e o convite. Vai ao mundo e evangelizar. Por isso, meus irmãos, eu me coloco de forma humilde, tentando me desprender de todas as percepções egóicas que cada um de nós tem em si, e que os meus conteúdos íntimos, egóicos, periféricos, próprios de um ser em busca da luz, não se misturem à minha essência espiritual, que é a que se comunicará e buscará afinidade com o ser divino.
que a espiritualidade benfazeja e amiga possa me incluir para levar uma reflexão limpa, uma reflexão que nos faça expandir nossa consciência a respeito desse tema, casamento, e mais especificamente, a indissolubilidade do casamento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, e que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, é um tema, como eu havia iniciado, é um tema que provoca ainda muitas dúvidas, principalmente a nós espíritas, quando nos é oferecido alguns conhecimentos a respeito das reencarnações. E por termos, entre aspas, esse acesso a essas informações, por vezes, estas mesmas informações que nos instruem, nos aprisionam em alguns pontos. Porque se nós analisarmos a palavra casamento, nós conseguimos perceber ali uma palavra inicial, casa. Casa, lar. E o que é um lar? O lar, quando nós refletimos de forma mais profunda, é aquele ambiente que não é somente o ambiente físico, mas o ambiente espiritual em si, que está disponível a entregar-se ao outro. Lá é o ambiente interno que, projetado para o meio externo, constrói ali uma estrutura emocional, material, psicológica, espiritual, para fazer crescer aqueles que estão à nossa volta. Inicialmente, é interessante nós colocarmos essas informações para que nós possamos compreender todo o restante. No capítulo 22, quando Allan Kardec traz essa proposta de organização do pensamento para, consequentemente, organizar a nossa moral, ele sendo um instrumento divino de ascensão e expansão de consciência, é importante nós lembrarmos que, no princípio, como foi dito aqui, porque os fariseus vieram também a ele para o tentar a Jesus, ou seja, provocar em Jesus para saber o nível de conhecimento que ele tinha da lei, ou seja, do Antigo Testamento. Ou seja, o testamento anterior à presença de Jesus. Porque se Jesus vinha como instrumento divino e dizia e vivia a sua excelência, e todos o reconheciam como Filho de Deus, aquele que foi prometido para libertar os homens, e essa liberdade, muitos compreendiam que era uma liberdade do poder de Roma. E, na verdade, a grande liberdade que Jesus vinha fazer era a liberdade de consciência. A liberdade da mente desse ser livre, que fomos criados simples e ignorantes, sim, mas dotados de uma potência gigante para o amor, mas também do livre-arbítrio. Então era necessário que Jesus, ali, pouco a pouco, diferenciasse aquilo que o mundo já estava viciado em viver. Mas Jesus também não violentava consciências, impondo uma verdade que a humanidade ainda não estava preparada para acolher na sua consciência, no seu coração.
Então, os fariseus ficavam testando Jesus, o seu nível de conhecimento, o seu nível, até mesmo vamos dizer assim, porque o homem era visto pelo conhecimento que ele tinha das leis, né? Então, ele lhes respondeu: não lestes o que aquele que criou o homem desde o princípio, ele estava falando da Gênese, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão, o homem deixará a sua mãe e o seu pai, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Quando se fala naquela época, é, quando um homem mesmo, um homem macho, saía de casa, ele era deserdado de tudo, inclusive do nome que ele carregava, do sobrenome. Então, Jesus, ele traz essa proposta que, no momento em que eu decido, porque ele podia dizer assim, a mulher sai, a mulher abandona, a mulher larga tudo. E não é. Ele coloca o homem como um símbolo ali, vamos dizer assim, criador de uma nova atmosfera, no sentido de entrega, no sentido de abrir mão daquilo que era tão importante, que era o seu sobrenome e, consequentemente, a sua herança. Ele não excitava aqui que o homem tivesse que abandonar no sentido da herança, não é isso, mas é a tomada de decisão, de sair, tomar atitude de construir esse lar. E ele fala de unir-se a ponto de formar uma só carne. A carne não significa a fusão dos seres, porque nós sabemos que dentro dessa criação não existe, até por uma lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma lei da física, é uma lei natural. Dá-nos a entender que é impossível nós perdermos a nossa individualidade. O que implica em dizer que, unindo-se dois corpos e formando uma só carne, é no sentido filosófico, no sentido de propósito de vida. E quando há um propósito único, tendo por alicerce o amor, pressupõe que esses dois seres distintos, individuais, viverão em comunhão. Porque muitas vezes nós percebemos no mundo atual a coabitação de seres no mesmo local, no mesmo ambiente, mas não há a comunhão de propósitos. Está dando para entender a diferença? Então, quando Jesus nos coloca, nos traz essa proposta reflexiva, ele continua. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne, que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Olha, é aí que começa muitas vezes o nosso conflito enquanto espíritas. Sim. Eu coloco nós enquanto espíritas porque nós levamos muito ao pé da letra, porque trazemos uma bagagem espiritual, que no caso das nossas inquietudes, dos nossos medos, que estão gravados no nosso inconsciente pela culpa, pelo medo, principalmente pelo medo de falhar, pelo medo de estar infringindo uma lei, que é a lei da reencarnação. Nós sabemos que, para nós que nos é dado o conhecimento de algumas coisas, mas não de tudo, porque o Espírito, isso quem está dizendo é Allan Kardec,
no Livro dos Espíritos, juntamente nessa reflexão, aliás, os espíritos superiores falam com Allan Kardec e diz, nesta comunhão de pensamento, nesta comunhão, ou seja, nesta união de ideias para nos fazer expandir, ele coloca, nem tudo será dito porque vós não tem a condição de abraçar toda a verdade. Então, quando nós trazemos assim, nós temos esse conhecimento da lei da reencarnação. E a lei da reencarnação, como proposta reparadora, proposta evolutiva, nós sabemos que as pessoas, elas são aproximadas, porque isso não sou eu quem diz, é o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que as pessoas, elas são reunidas por uma necessidade evolutiva. Olha a proposta. Necessidade evolutiva. Então, nós, carregando essas culpas inconscientes e que são vividas de forma pulsante pelo ego, o ego é a construção, está no nível da nossa consciência percebida, aquela que está em contato com o mundo, e que esse ego é uma construção coletiva e individual, que está carregado das nossas crenças, das nossas ideias, das nossas, vamos dizer assim, daquilo que é passado de geração em geração, dos conceitos de certo e de errado, dos conceitos de verdade, dos rótulos. Então, nós vamos, muitas vezes, distorcendo aquilo que o Evangelho nos traz enquanto proposta, porque nós estamos inundados por culpas inconscientes que trazemos de outras existências, assim também unindo-se a construtos sociais de certo e de errado, que tantas vezes nos faz perceber de forma equivocada, fazendo uma leitura equivocada do Evangelho de Jesus. Então, a proposta do casamento, na visão espírita, é de fazer a reparação daquilo que anteriormente nós vivemos de forma a trazer danos, digamos assim. Então, dentro da reencarnação, aquele que foi pai ontem pode vir filho. Aquele que foi mãe pode ser o esposo ou a esposa dentro desta encarnação atual. Então, isso é uma proposta da lei espiritual, lei da reencarnação, que nos impulsiona ao progresso. Mas nós nos esquecemos de uma outra lei, a lei do amor, e que essa lei do amor, Deus sendo soberanamente bom e justo, ele não quer que seus filhos tombem. Então, observemos aqui, voltemos a esse mesmo parágrafo. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne, que o homem não separe o que Deus juntou. Então, nós levamos ao pé da letra. Bom, se dentro da lei reencarnatória Deus me fez casar, ou me permitiu casar, com este espírito como uma proposta de ascensão daquele grupo familiar, então eu não posso separar. Eu não posso separar. Porque se eu assim o fizer, eu estarei infringindo essa lei e, consequentemente, o que? Me comprometendo. Essa é a ideia rápida, rasa, apressada e muitas vezes equivocada.
Porque nós veremos mais adiante, quando, neste mesmo capítulo, no item 5, fala do divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Observemos que no momento em que aqui Jesus fala que o homem não separe o que Deus uniu, mas Deus uniu com que proposta inicial? A proposta de evoluir. E como combustível básico, lembrando daquela ideia inicial de lar, lembrando da ideia inicial de comunhão, que significa propósitos semelhantes, se começa a ver ali um desvio de rota ou não, quando eu falo assim desvio de rota, é no sentido de que existe uma proposta inicial, um planejamento reencarnatório. Porém, nós não podemos esquecer que nós somos seres individuais e temos o livre-arbítrio. Quando eu falo de desvio de rota, nós falamos pelo nível de consciência que cada espírito carrega dentro de si, ou seja, a sua individualidade. Mas se há um desvio daquela rota em que o propósito é o amor inicial, não que o desvio de rota, o propósito seja o amor. Não, tudo nos leva ao amor. Porque, como diz na lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, o objetivo é o amor, a ascensão. Porém, Deus, na sua bondade, ele liberta cada indivíduo para exercer a sua individualidade, porque se assim não fosse, nós seríamos como fantoches na mão de Deus. Isso não é amor. O amor é deixar que cada ser expresse a sua individualidade. E que dentro dessa expressão significa também escolha. O que não quer dizer erro. O que muitas vezes nós espíritas e o mundo como um todo classifica como pecado. É pecado eu me separar. É pecado eu escolher diferente. Porque dentro dessa proposta evolutiva que está no Livro dos Espíritos, todos nós alcançaremos o progresso, ou seja, chegaremos à perfeição. Uns numa velocidade maior, outros numa velocidade menor. Querendo dizer que ninguém fica para trás dentro desse processo evolutivo. Mas voltando essa reflexão para o casamento, se inicialmente a proposta era evoluir, no sentido de, se pouco a pouco, desfazer essa roupagem egóica daquilo que me aprisiona, e que dentro desse lugar eu não consigo visualizar isso, ou seja, eu não consigo me desfazer, eu continuo preso àquelas questões egóicas, e um outro componente desta união, o outro par, né? O outro alicerce desse lar, já consegue compreender algumas questões de forma diferente e que, dentro desse desalinhamento, esse desalinho, ou seja, esse desvio de rota, inicialmente a proposta era caminharem juntos, mas
há um desvio de rota por questões individuais, porque cada um tem o seu tempo de maturação, e que dentro desse processo de maturação não existe certo e errado, existe o que é possível para cada um. É neste momento em que o próprio Evangelho diz: o divórcio é uma proposta legítima, é do mundo material? É. Mas ele apenas é efetivado quando se percebe que já não há mais essa comunhão. Quando o propósito comum não é o amor, mas a permanência ainda desta coabitação está ainda na natureza do ego, por interesses do mundo, por medo, por insegurança, por interesses materiais, por partilha, né? Medo de partilha de bens. Então, são muitas questões que muitas vezes permitem que esses seres ainda coabitem no mesmo lar. Na mesma casa, perdão, porque já não é mais lar, é casa. Então, aí, Allan Kardec coloca que só se separa, só se divorcia aquilo que, em essência, já está distante, porque os corações já não estão mais unidos no mesmo propósito. O que os permite a convivência é da natureza egóica. E que o ego, como o próprio Evangelho nos traz, não se pode seguir a Deus e a Mamon, porque ou amará um e odiará outro, é que fala, nesse sentido, que a nossa essência é o Deus. O nosso ego é Mamon. Então, essa união de natureza egóica implica também no desalinho, ou seja, uma incompreensão de quem em verdade eu sou. E que isso traz sofrimento. E esse sofrimento implica, se a gente observar, como na natureza nada se perde, tudo se transforma, também instrumento de ascensão espiritual. Porém, quantas relações começam a se descaracterizar de forma acelerada, comprometendo inclusive a sua, vamos dizer assim, a sua saúde mental, porque um dos indivíduos ou os dois estão fixados no ego. Eu vou trazer um exemplo aqui, para ficar mais palpável. Quantas relações que se transformam agressivas, se tornam agressivas, indiferentes? Quantas relações ali permanece construindo, inclusive, um ambiente violento, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para manter a aparência de um casamento. Aí nós observamos que dentro deste local que há essa coabitação de seres, ao invés de haver uma ascensão, há uma estagnação. Vocês concordam? Porque aquilo que era para me fazer evoluir, tendo como princípio básico o amor, eu não estou seguindo. Porque a primeira lei de todas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu estou fixado no meu ego,
Então, implica numa percepção de desamor por si. E se há o desamor, há um desvio de rota. Porque a rota inicial é o amor. A rota inicial é evoluir. Só que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Até essas uniões que são apenas de natureza coabitar na mesma casa, pelo um processo natural de saturação das inquietudes, percebendo, sabe assim, o volume pouco a pouco, ou se avolumando pouco a pouco, transformando-se em infelicidade, também se torna um instrumento evolutivo para aqueles seres que estão coabitando. Porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. E como diz, o mal e o remédio. Porque a partir da experimentação da lua é que me levam a despertar de consciência. Então, se nós observarmos, aquilo que se tenta manter, a princípio, por prisões do próprio ego, por medo, insegurança, falta de percepção real de si, dependência emocional de um dos seres ou dos dois, medos inconscientes de frustrar, sabe, de infringir as leis espirituais, porque é uma distorção. Chegará um momento que essa própria química não dá liga. E que cada um voltará a caminhar no seu eixo evolutivo. Porque na dor também se experimenta o remédio para se curar. Então, quando nós observamos sobre o casamento, ou a indissolubilidade do casamento, nós temos que compreender o processo evolutivo, cognitivo, perceptual da humanidade. Não se separa de fato aquilo que é unido pelo amor, porque o único interesse é o amor. Não tem como se quebrar alianças feitas pelo amor. Mas que tudo aquilo que é de natureza egóica, um dia se diluirá. Porque não tem liga, não tem consistência de laços afetivos, porque nós sabemos que tudo é energia. Tudo é energia. Então, não se separa o que energeticamente está unido pela afinidade. Mas aquilo que energeticamente há uma repulsão, naturalmente vai haver um distanciamento. E que essas experiências que muitas vezes vivemos, porque nós sabemos que as uniões têm, não é como propósito, a gente também, inclusive, precisa ver. Ninguém é de ninguém. A proposta de uma união é para reparação, mas não significa dizer que elas serão eternas. Até porque, se a gente for observar pela questão lógica, nós somos santos, não somos? Viemos para cá já perfeitos, não é isso? Não, não viemos para cá perfeitos, viemos para cá para nos aperfeiçoar. E vocês imaginam a quantidade de espíritos que nós temos na nossa bagagem a reparar.
Então, é natural que esses enlaces e desenlaces, eles aconteçam ao longo de uma existência. E que o fato de haver um desenlace não significa menos valor ou menos felicidade, mas que está havendo uma movimentação na própria lei. Ou seja, porque a lei é movimento. A lei não é estacionária. Eu não estou falando que a lei modifica, mas é princípio de lei a impermanência. Porque Deus nos criou livres. E as uniões vêm para que nós possamos aprender, assim como cada ser, cada indivíduo funciona como uma medicação, como alimento, no sentido não de sugar, tá? Mas para nos nutrir. Mas que, em verdade, porque somos espíritos imortais e há uma necessidade de ascensão, é natural que, em determinados momentos, nós comunguemos com outros seres para que nós aprendamos ou acrescentemos, outros ingredientes nesta grande química individual. Eu não sei se eu me fiz compreender. O que eu quero dizer é que cada indivíduo nos oferece um componente espiritual. E dentro deste processo de contato um com os outros, nós vamos entrando em contato com a nossa própria individualidade, porque vamos percebendo aquilo que precisa ser trabalhado. Então, se nós observarmos, ninguém nos pertence. Somos, como diz a música de Tim Vanessa, somos caminheiros no caminho. Caminheiros que são unidos em certo momento, como disse o próprio Cristo, numa só carne, no sentido de propósito comum, mas que é legítimo que quando haja a saturação de algumas experiências, é natural que haja uma repulsão de fluidos. Porque se tudo é energia, nós vamos atrair, mas também vamos repulsar. Bom dia, Igor. Então, não existe erro em essência. Existe uma incompreensão da lei. Porque somos energia. A visão de culpa, ela surge da visão do pecado. E o pecado está muito associado àquilo que o ego classifica como certo e errado. Ou seja, existe o componente construto social. E que agregamos, muitas vezes, na nossa psique, nos aprisionando a esses conceitos. Porque todos nós somos livres. Então, quando a gente fala de indissolubilidade do casamento, a gente está falando daquilo que é, em essência, unido pela afinidade. Mas que Deus não criaria nenhum espírito dependente um do outro. Nem mesmo os filhos são dependentes dos pais. Observemos o que o Evangelho diz.
quando fala da ingratidão e dos laços de família, em que não repudiais, se eu não me engano, os filhos do berço, alguma coisa assim, porque eu não me lembro direitinho a passagem muito clara, mas que dentro dessa discussão, o espírito que ali dialogava com Allan Kardec, né, que trouxe a mensagem e Allan Kardec organizou, ele dizia o seguinte, que até certo ponto o pai e a mãe são responsáveis por aquele ser. Mas é preciso que em cada consciência esteja certa que se fez o melhor que se podia fazer. Mas nem mesmo esses filhos que nasceram da nossa própria carne, um pai e uma mãe não pode se sentir responsável absoluto, dono, proprietário daquele filho, porque ele é um ser individual. Ou seja, nem mesmo uma mãe é dona de um filho. Faz sentido? Está fazendo sentido para vocês? E que muitas vezes essa visão de posse, essa visão de meu, é uma questão muitas vezes não, é do ego. Meu. Porque ninguém é de ninguém. Porque a união é feita por afinidade. Aquilo que Deus une é afinidade. Mas se não há mais afinidade, há agressividade, há violência. Tem uma historinha no Momento Espírita, que há muitos anos atrás eu li, que dizia assim, era uma lenda indígena, e que um casal queria unir-se, muito apaixonados, e eles foram até o pajé da tribo, falando desse amor, que queriam se unir. E aí ele disse assim, antes de vocês consumarem esse propósito, eu desafio vocês a pegarem duas aves, uma águia e um gavião. E vocês vão amarrar os pés dessas duas aves. Observe. O símbolo de uma ave é o quê? A liberdade. E aí eles fizeram isso porque o pajé tem uma grande representação dentro de uma tribo. E eles fizeram muito apaixonados, cumpriram vamos dizer assim, a proposta, amarraram as duas aves. E ele disse, solte e observem o que está acontecendo. E aí eles começaram a observar que as aves, como tentavam voar, cada uma puxando para um lado, cada uma tentando cumprir a sua individualidade, e que até tentavam ali ensaiar o equilíbrio do voo. Como não conseguiram, começaram a se bicar uma à outra. Começaram a arrancar os pedaços na tentativa de se libertar. E aí eles voltaram, depois dessa experiência, até o pajé da tribo, aquele que fez a proposta antes deles se casarem. E ele questionou, o que vocês perceberam? Nós percebemos que elas começaram a se bicar, elas começaram a se agredir, elas começaram ali a ferir uma a outra, a arrancar os pedaços.
E o pajé diz: voem juntos, mas nunca amarrados. Porque o voo precisa ser voado, precisa ser vivido de forma livre. Que nós compreendamos que uniões é de propósito, mas não de posse. Ninguém possui ninguém senão a si mesmo. E que o outro é apenas instrumento de apoio, de alicerce, de amparo para a minha cura interior, mas não minha propriedade. Que as nossas uniões, sejam elas namoro, seja ela casamento, que nós compreendamos e escutemos os nossos corações. Porque o ego grita para dominar, mas também nos prende nas grades, que nos aprisiona, que nos fere, que nos faz sofrer, que arranca os nossos pedaços. Então, voemos juntos, mas nunca amarrados. Porque nós somos como águias. Nascemos para a liberdade. Nascemos livres. Então, essa ideia de pecado, de culpa, de erro, é uma ilusão do próprio ego. Porque as uniões são feitas pela energia da semelhança, pela energia da sintonia. E se elas permanecem sem haver essa percepção dessa sintonia, é porque é de natureza egóica. E tudo que é ego é limitante. Tudo que é ego dói, nos faz sofrer. E amor. Uma vez eu ouvi de uma mentora da casa espiritual, que hoje não faço mais parte, mas porque não existe essa questão de parte, nós somos parte do todo. Disse para mim. Ainda lá atrás, quando eu vivi essa experiência também de uma separação. E ela disse para mim: filha, o amor não dói. O amor nunca dói. A reflexão fica para cada um. O amor não fere. O amor não dói. O amor cura. O amor ampara. O amor compreende. Está na carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que Deus nos deixe cada vez mais conectados com a nossa essência superior. Que o nosso ego não grite de tal modo a limitar o nosso passo para a nossa liberdade existencial. Porque Deus nos fez livres para sermos o quê? Felizes. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, amor.